Já te desconecta de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, te desconecta de tudo aquilo que pode roubar aquilo que o Senhor tem para entregar para você nessa manhã. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, o favor de Deus te alcançará. Você viverá pela graça. Aquilo que o inimigo quer colocar como esforço na tua vida vai vir pela graça do Senhor. Aquilo que o inimigo tentar contra você, o Senhor vai libertar sobre a tua vida. Aquilo que o inimigo tenta roubar de você, Deus vai superabundar na tua vida. E onde quer que você coloque os teus pés, o Senhor dará para ti por herança. Onde quer que você toque, ali irá multiplicar. Então, em nome de Jesus, te conecta de tudo aquilo que você vai receber nessa manhã, porque o Senhor vai entregar uma palavra que vai edificar a tua vida, que vai edificar a tua fé. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo uma bênção sem medidas sobre a vida de cada um dos meus irmãos, eu profetizo sobre eles algo sobrenatural. Pai, que esse encontro seja um encontro que marque a vida deles, que seja um momento onde eles cresçam em Ti, seja um momento onde eles aprendam de Ti. Pai, em nome de Jesus, que esse devocional seja não só mais um devocional, mas um encontro contigo, onde nós aprendemos de Ti. Pai, eu sou apenas um mensageiro, sou apenas um canal. Então, que eu diminua, Senhor, mas que o Teu Espírito cresça nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero trabalhar com você um texto que é bastante conhecido, mas um texto que, te confesso, me trouxe revelações profundas. E é um momento logo após que Jesus saiu do deserto, quando ele foi tentado. Está lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 13, diz o seguinte: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Deixa eu já começar com uma chave aqui. O inimigo vai tentar contra a tua vida. Ele vai tentar você de todas as formas. E quando você resistir a ele, ele vai fugir de você. Mas não significa que ele não vai mais voltar. O inimigo tenta você, por mais que ele não consiga hoje, ele investe de outra forma, ele tenta contra você de outro momento. Então, guarde isso no teu coração. O inimigo tenta hoje, por mais que ele fuja, prepare o teu psicológico, prepare a tua alma. Não ande relaxado, ande sempre alerta em espírito, porque ele volta para tentar você de outra forma. Foi isso que o nosso primeiro versículo 3, a gente já vai começando compartilhando isso com você. O inimigo tenta você, mas ele volta depois. Ele, por mais que não consiga algo de você agora, não deixe com que as suas armas espirituais caiam, não deixe a sua guarda baixa, e o inimigo volta para tentar você. E ele volta, irmão, no momento mais oportuno que você está vulnerável. Quando você está vulnerável, ele volta para atacar você, ele volta para atingir você. E o versículo 14 diz o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Olha que interessante, a graça de Deus, o favor de Deus, que esse é o tema do nosso devocional, ele veio sobre Jesus quando ele estava no deserto. O favor de Deus serviu através dos anjos Jesus depois dele ser tentado. Então guarde isso com você. O favor não depende do lugar. O favor não depende do lugar. Não independe de onde você esteja, independe da situação que você esteja passando, porque assim como Jesus experimentou do favor de Deus quando ele estava no deserto, ele começou a experimentar do favor de Deus quando ele estava na sinagoga. Ele ensinava e as pessoas se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus. Então, o favor de Deus independe do lugar onde você está. Jesus venceu no deserto para mostrar que Moisés não conseguiu completar aquilo que Jesus fez em 40 dias. Moisés não conseguiu fazer em 40 anos. Jesus completou uma missão que Moisés não conseguiu completar. Ele está nos mostrando que existe uma missão que nós não conseguiríamos completar sozinhos, e ele foi lá na cruz e completou por nós. Existe uma missão de salvação que só Jesus poderia fazer, e ele triunfou no deserto quando Moisés havia fracassado. Num lugar onde Moisés passou 40 anos para fracassar, Jesus teve a vitória, e ele teve o favor de Deus, ele teve a graça de Deus. Os anjos o serviram depois que ele suportou toda aquela tentação, toda aquela luta. Então, deixa eu te trazer outra chave, irmão. Eu tô muito feliz por compartilhar isso com você, porque eu fiquei eufórico quando Deus
trouxe todas essas informações para mim, mas eu via Jesus naquele deserto, sabe, de forma espiritual, e ele sendo tentado de todas as formas, ele resistindo àquela tentação, depois ele sendo servido pelos anjos. E isso me ensinou muito, porque o favor de Deus não te livra da batalha, te livra na batalha. Não vai te livrar de que você passe por algumas adversidades, mas ele vai superabundar a graça de Deus para que você passe por elas, para que você supere as adversidades, para que você passe pelo vale da sombra da morte, que você não tema nenhum mal, porque ele estará contigo. Olha que interessante, queridos, o favor independe do lugar. O favor não livra você da batalha, o favor livra você na batalha. E olha o que está dizendo no verso 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Interessante isso, né? Deixa eu só dar uma pausa para trazer algo que Deus colocou muito ao meu coração. Jesus, pegando as escrituras, encontrou o lugar onde estava escrito. É como se ele estivesse dizendo assim: deixa eu te mostrar onde foi que eu escrevi, deixa eu te mostrar a minha palavra, porque Jesus era a palavra. Ele apenas estava lendo aquilo que um dia foi escrito, mas ele era aquela palavra viva, aquela palavra em carne, aquela palavra encarnada. E diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ei, querido, esse é o ano da graça do Senhor. Esse é o ano da graça do Senhor. Jesus está nos dizendo para proclamar agora a graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Essa, em algumas traduções, a palavra fala o ano aceitável do Senhor. Então já profetiza pelo teu ano. Nós estamos ainda no meio do ano. Esse é o ano da graça do Senhor. Esse é o ano aceitável diante do Senhor. Esse é o ano onde nós iremos receber algo que só o Senhor é capaz de dar. Irmãos, entenda isso. O favor de Deus vai vir no momento onde você mais precisa dele. Porque Jesus passou por toda a adversidade. Jesus passou por toda aquela tentação. E ele não se valeu de sua divindade tentando negociar uma identidade, provar quem ele sabia que era. Então guarde isso no teu coração. O inimigo muitas vezes vai questionar a tua identidade para que você tente provar quem você já é. Sabe, quando Adão estava no Éden, quando Eva estava no Éden, o inimigo tentou a eles com algo que eles já eram. A palavra diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando o inimigo tentou a eles, ofereceu aquilo que eles não podiam comer, porque Deus havia dito para que eles não fizessem. O inimigo disse: comam que vocês vão se tornar igual a Deus. Irmão, eles já eram a imagem e semelhança de Deus. O inimigo estava questionando mais uma vez a identidade daqueles que estavam no Éden. Só que o que eu quero te mostrar com isso é que o inimigo vai tentar contra a tua identidade, porque na tua identidade reside a herança de Deus. Porque se você é filho, é o fato de você ser filho que faz com que você tenha uma herança. E você só se torna filho porque Jesus morreu na cruz, porque ele venceu onde nós não conseguiríamos vencer sozinhos. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Jesus leu. Irmão, presta muita atenção, porque quando eu comparei esses dois textos, algo saltou ao meu coração. Jesus leu o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 61, no verso 1, diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar-lhes liberdade dos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha que interessante isso. Deixa eu ler de novo, só para que você entenda. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso está em Isaías 61. Olha o que é que Jesus leu. Para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Você conseguiu ver o que mudou de um texto para o outro? Quando Jesus leu em Isaías, ele disse: eu vim para proclamar o ano da graça de Deus, o ano aceitável do Senhor.
E quando foi no momento em que ele precisava ler o ano da justiça, o ano da vingança do Senhor, ele fechou o livro, entregou o pergaminho e sentou-se. Interessante isso. Eu fiquei meditando nessa palavra. Eu fiquei, por que Jesus não continuou a ler? Por que ele não continuou a leitura daquilo que estava escrito? E aquilo foi sendo ministrado no meu coração, porque Jesus não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar. Então, aqueles judeus, eles esperavam que Jesus lesse, eles esperavam uma vingança, eles esperavam que quando o Messias viesse, ele trouxesse juntamente com a salvação, ele trouxesse uma justiça. Mas a justiça que eles esperavam é completamente diferente da justiça que Jesus trouxe, porque a justiça que Jesus trouxe para a nossa vida foi nos tornar filho. Essa justiça foi a justiça onde ele morreu para que nós pudéssemos nos tornar, juntamente com ele, co-herdeiros em Cristo. Foi uma justiça que os homens não esperavam, foi a justiça de Deus. E é uma justiça onde ele executou em Jesus aquilo que deveria executar em nós. Então Jesus leu apenas aquilo que ele veio fazer. Ele não veio julgar a nós, ele veio nos salvar. Então a justiça que os homens esperavam não veio da forma que eles queriam. Por isso que Jesus parou na parte onde eu vim para trazer boas novas, eu vim para cuidar de você, eu vim para salvar você, eu vim para te libertar do pecado, eu vim para abençoar você, eu vim para devolver a você aquilo que um dia foi roubado no Éden. Eu vim para reconciliar um laço de você para com o Pai, que só eu posso fazer isso. E a justiça está nas mãos do Pai. A justiça, quem dá é o Pai, porque nas mãos de Deus há a justiça. Então, nós nos tornamos justiça de Deus. E isso acontece no momento em que a justiça de Deus é executada em Jesus e a bênção de Jesus é liberada por nós. Essa é a justiça que Deus veio nos trazer através de Jesus, mas que os homens não estavam compreendendo. E olha, o texto continua. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ei, Deus não está dizendo que vai se cumprir amanhã. Deus está dizendo que se cumpriu hoje. Ele está falando agora. Esse é o ano. Não é o ano de 2023, não é 2024, não é 2025. É esse ano. É o ano aceitável do Senhor. É o momento aceitável do Senhor. É o momento onde o Senhor vai liberar sobre nós, sobre os seus filhos, algo grandioso. Por isso que debaixo do propósito existe graça, debaixo da obediência existe favor. Aquilo que começa com graça termina com favor, e aquilo que começa com esforço termina com frustração. É isso que Jesus está nos mostrando. Eu vim para trazer graça, eu vim para mostrar para vocês aquilo que Deus sempre quis ter um relacionamento com vocês. Irmão, entenda uma coisa, presta atenção. A bênção passa, assim como a batalha também passa. A bênção passa, assim como a batalha também passa. Então, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Assim como a bênção passa, a batalha também passa. Então, você que está passando por uma batalha, se mantenha firme, porque vai chegar o momento da tua bênção. E você que está passando por uma bênção, desfrute dela, porque em algum momento da tua jornada, você vai passar por uma batalha. Guarde isso no teu coração. A batalha passa e a bênção também passa. Querido, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração, porque a partir do momento que você começa a perceber que a bênção, ela não é para sempre, você se desapega da bênção e começa a se apegar no abençoador. Você desapega da bênção e começa a se apegar no abençoador, porque o abençoador é eterno. Aquele que te abençoa, ele vive eternamente, sempre viverá. Então, a dádiva, a graça da salvação, irmão, é que vai nos manter eternamente com Deus. Mas a bênção que hoje você recebe, ela passa. Quer que eu te dê um exemplo? Hoje Deus pode te abençoar e você pode comprar um carro novo. Parabéns! Parabéns por isso. Mas esse carro, irmão, um dia pode se perder, pode ser roubado, enfim. Ele não é para sempre. E a batalha que você passa também não é para sempre. Então, quando você estiver numa batalha, permaneça firme, porque a tua bênção está chegando. E quando você estiver vivendo numa bênção, desfrute-a, porque vai existir o momento da batalha. Então, se apegue ao abençoador, se apegue àquele que permanece com você, se apegue àquele que supre você.
E a palavra continua dizendo: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Irmãos, deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. Eles estavam maravilhados com a palavra de graça, com a palavra de sabedoria, com a palavra que Deus estava ministrando, que Jesus estava disponibilizando ali para eles, algo que eles nunca haviam escutado antes, porque Jesus pregava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Mas eles olharam para Jesus e perguntaram assim: ué, mas esse aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Querido, Jesus estava em Nazaré. E olha só, era o lugar onde Jesus mais deveria ter feito milagres. Mas porque eles estavam familiarizados com Jesus, eles não conseguiram enxergar aquilo que Deus estava fazendo através dele. Porque muitas vezes nós estamos familiarizados com a forma que um dia Deus agiu em nossa vida. Nós estamos presos a um padrão que foi predeterminado, e quando ele vem de uma forma nova, com uma mensagem nova, de uma forma nova, nós não conseguimos identificar e a gente acaba perdendo o favor por conta de que está familiarizado. Sabe, você está ansioso, bom, isso me parece familiar, sabe? Nunca se esqueça que Deus não segue padrões. Eles olharam para Jesus e mesmo diante de toda a sabedoria, mesmo diante de toda a instrução, mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam presenciando, eles olharam para Jesus e viram: cara, mas esse aqui não é o filho de José? Sabe que muitas pessoas vão olhar para você quando você começar o seu propósito: ei, mas esse aqui não é o Aninha que há muito tempo atrás não estava aqui começando um negócio? Ei, mas esse aqui não é o Thales que ele estava há um certo tempo buscando um emprego, ele estava buscando ali crescer? Mas esse aqui não é a Isa que estava há algum tempo ali buscando crescer na palavra de Deus e ela mal sabia as escrituras e hoje, mas como é que ela está pregando com tanta autoridade? Como é que ela está conhecendo tanto? Queridos, a familiaridade vai te afastar do favor de Deus. Guarde isso no teu coração. Eles estavam tão familiarizados com aquilo que um dia eles viram que eles não conseguiram enxergar aquilo que estava acontecendo diante dos olhos deles. Não para por aí. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo e faze-te em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Confirmou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Presta atenção nisso. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, lembra dessa viúva? Na região de Sidom, e também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Você lembra dessa viúva? Você lembra da viúva onde o profeta Eliseu foi ter na sua casa? Você lembra de Naamã, aquele que foi curado pelo profeta Eliseu? Queridos, existiam muitas pessoas para serem alcançadas naquela época, mas Deus resolveu abençoar aqueles que estavam sendo menos conhecidos. É isso que Jesus estava dizendo. Ei, Deus abençoou aqueles que não estavam presos a padrões. Deus abençoou aqueles que eram menos conhecidos. Deus abençoou aqueles que eram mais desconhecidos. E vocês estão diante de mim, vocês estão diante da minha palavra, diante do meu favor, e vocês ainda não reconhecem o Salvador que está diante de vocês, porque vocês estão apegados a um padrão de bênção que um dia aconteceu. Quando eu não sou apegado a padrões, eu estou com algo novo para vocês, eu estou começando algo novo no meio de vocês, e o lugar onde eu mais deveria abençoar, onde eu mais deveria ser reconhecido, é o lugar onde eu menos fiz. Queridos, pois o lugar onde mais Jesus deveria realizar milagres foi o lugar onde ele menos realizou. E não para por aí, a palavra diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram-no até o topo da colina sobre a qual havia construído a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Os mesmos que estavam maravilhados com uma palavra reconheceram Jesus e por conta da familiaridade que estavam, por conta do padrão que eles tinham de Jesus, eles não conseguiram encontrar um favor e eles começaram a rejeitar porque
Eles estavam recebendo aquilo que queriam, mas porque não veio da forma que eles imaginavam que viria, eles começaram a rejeitar. Porque aquilo que não era familiar para eles, eles estavam ignorando, eles estavam rejeitando. Deixa eu te contar um negócio, irmão. Não pense que no meio da batalha Deus não vem com favor, e às vezes Deus te manda um desafio para que Ele se mostre grandioso, para que juntamente com esse desafio venha graça. E você recusa o desafio porque você acha que por ser uma batalha não é de Deus. Mas nunca se esqueça que a batalha que mudou a jornada de Davi, que transformou ele de um pastor de ovelhas para um herói de uma nação, foi diante de um gigante. Ele estava diante de um gigante, foi diante de um grande desafio que Davi foi transformado de um pastor de ovelhas para um herói de uma nação. Então entenda, é na batalha que Deus mostra o favor, é na batalha que Deus mostra quem Ele é. O que eu quero te dizer com isso, querido, não é porque é familiar para você, não é porque é familiar que não tenha favor, entenda isso. Tira todo o padrão que um dia aconteceu de bênção na tua vida, tira todo o padrão que aconteceu na tua vida, sabe, quebra todo o padrão. Pare de olhar para as coisas como se Deus não estivesse nelas, porque às vezes você pode estar vendo para um vale aberto, um caminho largo, e aquele caminho vai te levar para a perdição, e às vezes Deus pode estar te mostrando um caminho estreito, e é esse caminho estreito que vai te levar para a salvação. Deus não age como os homens, Deus não age como nós, o padrão de Deus é diferente do nosso. Então Jesus veio e ele não conseguiu cumprir aquilo que ele queria na cidade onde ele cresceu, irmão, porque as pessoas estavam tão familiarizadas com Jesus. Ei, esse aqui não é o Jesus que estava aqui quando ele tinha 2 anos, brincando com as criancinhas e tal? Mas como é que ele poderia estar aqui com palavra de sabedoria, pregando como ninguém? Irmãos, nem sempre a bênção que você quer vai vir da forma que você imagina. Então não confunda que às vezes no meio de uma batalha, no meio de um desafio, no meio de uma adversidade, no meio de uma tempestade, Deus vai fazer com que você ande sobre as águas para que você entenda que Ele é Deus. E não é pedindo o livramento da batalha que você vai deixar de viver o favor. É quando você está no meio da batalha que você pede a vitória, que você vai desfrutar do favor. Entenda isso. Queridos, quando Jesus veio, Ele veio não só para confortar os pecadores, mas para confrontar um sistema. Ele veio para mostrar que existe algo a ser melhorado. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. E Ele veio fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele quebrou padrões, Ele quebrou aquilo que o sistema estava impondo, escravizando. Sabe, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele nos ama com verdade, mas também com graça. E eu preciso nunca inverter essa ordem. Ele veio com graça e verdade. Guarde isso com você, graça e verdade. Graça e verdade. Por favor, não mude essa ordem. Sabe, a graça porque Ele veio para nos salvar, e a verdade porque com o seu amor Ele nos constrangeu, nos mostrou que somos pecadores e nós precisamos mudar. Lembra daquela mulher que foi encontrada em adultério? Quando Jesus encontrou com ela, e depois de toda aquela história que você já conhece, Ele perguntou àquela mulher, Ele disse: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela disse: todos foram embora. E Ele: se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Graça, percebe? Ele entregou graça para ela. Porém, vá e não peques mais. Verdade. E mostrou algo que ela precisava mudar. Irmãos, a mudança que você precisa na tua vida precisa partir de você. Jesus trabalha dentro de você para que o seu exterior seja afetado por conta disso. O mundo trabalha da forma inversa. Ele trabalha de fora para dentro. Ele traz para você uma notícia de algo ruim que aconteceu. Ele traz para você uma conjectura de um mercado, de algo que está dando ruim, de uma economia que provavelmente vai entrar em colapso. Ele trabalha de fora para dentro. É com algo ruim que acontece fora que mexe com você de forma interna. Então, Jesus trabalha com você de forma interna. Ele cuida de você. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Porque Jesus sabe que quando você estiver internamente bem, quando você estiver desfrutando internamente a paz que excede todo o entendimento que vem dele,
Você pode estar preso como Paulo e Silas, mas você vai estar louvando. E se você não entender quem você é em Cristo, por mais que você esteja livre, como o povo de Israel estava liberto no deserto, você vai estar murmurando, porque mesmo no lugar de liberdade, você não vai conseguir reconhecer a terra prometida, porque lá vai ter um desafio para que você enfrente. Então, não é porque existem desafios que não existe uma terra prometida. Não é porque existem batalhas que Deus não está com você. Não é porque existem tempestades que Jesus não está no teu barco, irmão. Deus não nos livra da batalha. Ele nos livra na batalha. Ele cuida de nós para que a gente passe pelo vale, para que a gente passe pela adversidade e que Ele se mostre Deus do nosso problema, que Ele se mostre Deus durante o nosso ano, durante a nossa adversidade. Então entenda isso em nome de Jesus, irmão. Isso é muito forte. Só para que a gente finalize. Não se familiarize com a bênção. Não se familiarize com o favor. Não crie um padrão da forma como Jesus tem que agir na tua vida. Abre a tua mente, abre a forma, os teus olhos espirituais, porque nem sempre aquilo que você pede vai vir da forma que você espera. E não deixe com que Jesus saia da tua terra sem realizar aquilo que Ele veio realizar. Não deixe, irmão. Não deixe que Jesus passe por áreas da tua vida e não mude porque você estava familiarizado demais com aquilo que você queria. Querido, em nome de Jesus, eu espero que esse devocional tenha acrescido na tua vida. Eu espero que esse devocional tenha crescido a tua fé, tenha aumentado, trago a você uma palavra de sabedoria, porque trouxe a mim algo que foi muito poderoso. Eu não quero me familiarizar com a bênção, sabe? Não é porque essa xícara foi construída de uma forma, Deus me abençoou dessa forma, que a próxima xícara que Deus me der vai ser igual, sabe? Não coloque padrões onde Deus nunca colocou. Viva princípios, e os seus princípios vão falar mais altos do que os padrões da tua vida, porque de onde você menos espera, Deus vai te trazer a maior provisão. De onde você menos espera, Deus vai enviar aquela pessoa que é impossível, aquela pessoa que parece que ela não faz sentido nenhum ela estar ali, não faz sentido nenhum ela ser levantada, mas é aquela pessoa que era improvável, aquela pessoa de que você menos esperava alguma coisa, é aquela pessoa que vai te abençoar, vai te dar a bênção que você mais queria, porque Deus quer quebrar em você padrões, para que os teus princípios sejam mantidos. Deus quer quebrar em você padrões, para que os teus princípios sejam mantidos. Guarde isso no teu coração, em nome de Jesus. Sabe, o único padrão que nós precisamos seguir é o de Jesus. E Jesus não tinha padrões. Aleluia. Querido, Jesus era guiado pelo Espírito. E quando você é guiado pelo Espírito, você não age como os homens agem. Você age como Deus age. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, que o Senhor possa estar conosco nesse ano. Pai, nós profetizamos que esse ano é o ano aceitável do Senhor, é o ano onde nós iremos viver do favor do Senhor. Pai, eu profetizo que o favor do Senhor irá alcançar os meus irmãos. O favor do Senhor irá alcançá-los porque eles vivem princípios, eles não vivem padrões, eles vivem princípios, eles não vivem padrões. Eles irão ser transformados como vasos nas mãos do oleiro e eles irão se tornar a obra-prima que o Senhor quer transformá-los, para que no momento de exposição eles não caiam, para que no momento da adversidade eles descubram quem é a fonte, para que quando eles estejam no deserto eles sejam supridos, para que quando eles passem pelo vale da sombra da morte eles não temam mal algum, para que eles sejam alicerçados na rocha que é Jesus, que eles deem frutos abundantes, que suas folhas sejam verdes, mesmo em tempo de seca, porque eles foram plantados junto a ribeiro de muitas águas. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, passar por Ti e não receber de Ti. Nós não queremos, Senhor, passar pelo Teu favor e não reconhecer o favor, porque nós estamos familiarizados demais contigo. Pai, nós não queremos, Senhor, deixar de enxergar o novo que Tu estás fazendo, porque nós estamos presos a padrões que um dia aconteceram. Pai, nós queremos reconhecer o Salvador, nós queremos reconhecer a graça, nós queremos agir debaixo da graça. Nós não queremos agir com o nosso esforço, nós queremos agir de acordo com a Tua graça, para que aquilo que comece com graça termine com favor.
Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada lar. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu abençoo, Senhor. Eu imponho minhas mãos de forma espiritual sobre a vida deles, para que eles sejam mais que abençoados, para que eles desfrutem de algo que só o Senhor é capaz de dar. Pai, toca nas áreas de mudança. Toca nas áreas onde eles precisam mudar. Toca, Senhor, nas áreas onde eles precisam melhorar, para que eles se tornem quem o Senhor os criou para ser, para que eles vivam as bênçãos que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus. Obrigado por ter tirado um tempo do seu devocional. Obrigado por ter passado um tempo conosco, mesmo nesse tempo de feriado. Obrigado por ter estado conosco nesse momento. E em nome de Jesus, eu desejo a você um bom descanso, um bom feriado. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amanhã às 7h30 da manhã nós estaremos aqui firmes e fortes. Se você ainda não é inscrito no canal, querido, se inscreva, curta, compartilhe, chame pessoas para estar aqui conosco. A nossa família está crescendo todos os dias. Sabe, se você não quer receber as nossas notificações, entra no nosso grupo no Telegram, tá na bio do Instagram ou no link aqui na descrição do vídeo. Entra no nosso grupo do Telegram, a gente compartilha motivo de oração, a gente compartilha palavras uns com os outros, a gente tem crescido juntamente com os nossos irmãos que ali estão. Nós somos uma família. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu feriado. Um beijo grande no coração. E a gente se vê amanhã às 7h30 da manhã. Tchau, tchau, querido. Deus te abençoe.